Olá pessoal, mais uma aula de história. Hoje o nosso tema vai ser o Iluminismo. O Iluminismo é uma corrente de pensamento que surge lá no século XVIII. Ele tem como finalidade buscar novas ideias que combatia o absolutismo e as velhas tradições feudais. O Iluminismo teve alguns pensadores muito importantes. Esses pensadores, como Adam Smith, o próprio Kant, que são pensadores iluministas, foram homens que pensavam uma nova sociedade, um novo tipo de sociedade, uma sociedade mais liberal, mais aberta, mais tolerante, menos religiosa, mais científica. O iluminismo ele vai surgir lá no século XVIII e vai propiciar várias mudanças, tanto na Europa como na América. Na Europa, a Revolução Francesa. Na América, a independência dos Estados Unidos. E na América Latina, as independências dos países latino-americanos, tanto os de origem espanhola como os de origem portuguesa, o Brasil. Sempre devemos pensar o iluminismo como um movimento filosófico. Esse movimento filosófico é de extrema importância. Nós vamos tratar depois, numa outra aula, os pensadores iluministas. Hoje eu vou falar, em geral, do que é o iluminismo e da sua importância. O iluminismo ele vai dar ao mundo moderno as características e feições que nós temos hoje. O pensamento liberal. Mas o que é o pensamento liberal? O pensamento liberal veio da política e depois passou para a economia. Na política, é um pensamento mais aberto e mais abrangente, ou seja, ele permite que várias correntes falem sobre diversos assuntos, né? Ele é mais tolerante com as posições políticas contrárias. A liberdade é extremamente importante desse ponto de vista. A liberdade de expressão, a liberdade de filiação partidária, a liberdade de falar o que pensa, isso tudo veio do mundo político, né? Os pensadores que pensaram a política liberal tinham como principal objetivo permitir a expansão das ideias e a maior participação do grupo social que defendia o iluminismo, a burguesia. A burguesia ela se contrapunha à aristocracia, os nobres, já que os nobres queriam manter o absolutismo feudal. Esse absolutismo era resquício ainda, tinha muito resquício do feudalismo, das relações dos aristocratas com os camponeses. Então, o liberalismo ele vem junto com a Revolução Industrial, com o pensamento da Revolução Industrial. E o iluminismo é que vai dar toda essa forma de pensar liberal. Sai da política a ideia de tolerância, a ideia de maior participação política, a ideia de novas correntes podendo participar da política, e vem para o campo econômico. No campo econômico, o liberalismo, principalmente por Adam Smith, depois por David Ricardo, vai propor uma abertura dos mercados, ou seja, Adam Smith tem aquela famosa frase, deixa fazer, deixa passar. Essa frase quer dizer, deixa produzir, deixa vender. As pessoas produziam o que bem entendiam, colocavam a quantidade que queria, o preço que queria e vendia no mercado que queria. Coisa que não ocorria no absolutismo. Já que no absolutismo, o rei, a aristocracia, se metia nos assuntos econômicos. O rei concedia monopólio, o rei proibia a venda de algum produto em alguma região, ou a produção de algum produto, interferia nos preços, cobrava muito impostos. Já no liberalismo, isso não.
vem aquela ideia de liberdade, que é pregada pelo iluminismo. O iluminismo pega a liberdade de produção, a liberdade de pensar, a liberdade de botar o preço que você bem entender numa mercadoria, de você produzir aquilo que você quer. Tudo isso é visto pelo pensamento iluminista. Então o pensamento iluminista, ele está junto com o pensamento liberal. Ele vai dar origem ao pensamento liberal. E os liberais vão predominar ali no século XVIII, principalmente no período revolucionário francês e no período revolucionário lá nos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos. É esse pensamento de liberdade, de igualdade, é que vai predominar. Vamos lembrar que os liberais nos Estados Unidos, a igualdade era a igualdade entre a população branca da colônia, porque não havia igualdade com relação a índios e negros. Aí não. E nem liberdade também. A independência dos Estados Unidos propôs a liberdade da colônia norte-americana, as 13 colônias, em relação à Inglaterra. Mas os negros americanos continuaram escravos. Como no Brasil, teve a independência, mas os negros continuaram escravos. Então, a liberdade era a liberdade de produção e a liberdade daqueles que produzem de participar da política. Então, na Europa, tanto na Inglaterra, na França, a burguesia ela vai substituir aos poucos a aristocracia. Ela vai substituir como? Ela vai passar a exercer cargos políticos. Logo depois que termina a Revolução Francesa, começa a surgir ou monarquias constitucionais, ou repúblicas. Então o absolutismo vai sendo deixado de lado, o absolutismo. Então o homem passa a ser dono de si mesmo, capaz de se autoguiar e de modificar seu destino. Não é mais o seu nascimento que é importante. Na aristocracia, a partir do momento que você nasce de um aristocrata, você é aristocrata. Na burguesia, pelo menos no ideário burguês, você pode modificar seu destino, porque você tem liberdade. Você pode nascer pobre e ficar rico. Você não fica preso ao sangue, à descendência, mas sim à modificação do seu destino. Né? Você é um homem livre, uma mulher livre, que pode escolher um destino seu. É lógico que aí vai surgir aquela ideia de que todos temos as mesmas oportunidades, mas na realidade isso não é verdade. As nossas oportunidades está ligada à nossa condição social, da qual nascemos. Então, nesse ponto, a conversa liberal, a conversa dos iluministas, acaba trazendo certos probleminhas, né? Porque essa igualdade, na realidade, ela não existe. Não existe oportunidades para todo mundo. Uns têm oportunidades muito grandes, outros muito pequenas e outros nenhuma. Não tem opção, porque liberdade quer dizer opção de escolha. Tem muitas pessoas que não têm essa opção de escolha, né? Então devemos fazer uma reflexão sempre que o iluminismo é uma corrente extremamente importante e ela vem combatendo também ideais religiosos, né? Ela faz um combate ao ideal religioso, né? Ela quer a supremacia do homem, o homem como centro das coisas, como no Renascimento, no humanismo, mas não só como centro, mas como algo que possa modificar a sua vida, o seu dia a dia, não dependendo de transcendência alguma, de Deus. Não, o homem ele é capaz de pensar, de raciocinar e, sob seu raciocínio, sob sua inteligência, ele é capaz de mudar o mundo ao seu redor, mudar a política, mudar a economia, criar novas coisas e, como sempre, transformando a sociedade. Vamos lembrar que no século XVIII a burguesia vai fazer enormes transformações sociais, positivas e negativas. Positiva, ela vai aumentar a liberdade das pessoas. As pessoas não vão ficar mais presas à terra, as pessoas vão ter capacidade de escolher
a profissão, né? Porque no mundo medieval e mesmo no início da Idade Moderna, as pessoas não tinham muita opção de escolha, né? As pessoas nasciam, você era filho de ferreiro, seu pai era ferreiro, você também seria ferreiro. Já com o iluminismo isso vai começar a mudar. Não vai ser uma mudança total no século XVIII. Ela vem ocorrendo até o século XXI. Mas muitos dos pensamentos que nós temos hoje, das ideias que surgiram hoje, que estão aí, têm raízes nos movimentos iluministas daquele período. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunte.